Boa noite, pessoal. Mais um episódio de Frente com Mãe e Filha, Pode Tudo Saúde. Hoje estamos com um tema muito legal, que é micropigmentação paramédica. Isso mesmo, com a enfermeira, a Lilian Rodrigues, muito conhecida aqui em Santo André, e nossa amiga, que vai trazer muitas informações bacanas. Seja bem-vinda, Lilian. Fica à vontade. Quero que você se sinta em casa, tá? O público vai escutar, vamos aprender com você. E ó, que eu fiz lição de casa hoje, viu? Quero que você conte pra gente como que você entrou na área da saúde e até quando você chegou na micro. Ah, muito interessante. Bom, eu entrei na área da saúde no ano de 2000 e a partir daí comecei a trabalhar na área hospitalar e eu não sei nem como explicar, fui parar com cirurgião plástico, trabalhar com cirurgião plástico. E lá, devido a muitas ocorrências de cirurgias mamárias, tinha intercorrências com as areolas das pacientes, aí me interessou, despertou o interesse pela micropigmentação paramédica. Ele viu esse interesse meu e investiu. Falou assim, você quer fazer um curso? Fiz. E me apaixonei pela micropigmentação paramédica, muito interessante. E daí para cá, eu parei um tempo, saí da área de plástica e fiquei um tempo sem fazer. Em 2015, eu retomei e daí não parei mais. Aí hoje eu faço a micropigmentação para mulheres que passaram pelo câncer de mama, que fizeram a mastectomia, que tiveram alguma intercorrência, algumas têm a retirada total da areola, ou então no caso de mastopexia, com prótese ou sem prótese, a redução da mama, né? Que tiveram também intercorrências por N motivos. Aí eu comecei a fazer esse procedimento e estou até hoje nesse ramo. E é um curso? É um curso técnico, né? Não precisa ter nenhuma formação acadêmica para fazer, nenhuma graduação, né? Quem tem interesse procura, faz esse curso, e o que diferencia é como você estuda. É o estudar, é ir a fundo nesse curso. Muito legal. Isso é muito interessante. E você falou que ele trabalha com pigmentação estética também, ou Sim. só paramédica? Sim, estética também. E aí entra quais? A estética entra a micropigmentação labial, o delineador, a sobrancelha. Esses são considerados estéticos. Né? A paramédica, ela veio depois da estética. Né? Aí, depois que surgiu a paramédica, isso eu já tinha feito o curso da paramédica, né? Uhum. E aí, depois eu comecei a trabalhar com a estética. Mas, na cronologia desses procedimentos, a paramédica veio depois. E aí, avançou. E virou hoje um diferencial na vida de muita gente. Tá, só para o pessoal entender. A paramédica significa que tem uma mama que teve um problema, foi retirada, ficou sem a auréola, ok? Porque Sim. Ela perdeu aquela mama devido a um câncer. Aí você ajuda a deixar essa mama mais esteticamente bonita, viável. Exatamente. Na verdade, assim, eu faço a reconstrução daquela areola que foi perdida. Certo. É incrível. Faz um desenho. É incrível. É realmente incrível. E não é só devido a um câncer. Ela pode perder também uma areola devido a uma redução de mama, a mastopexia, que pode ser com prótese ou sem prótese. Ela pode também acontecer. Sim, acontecer a necrose, né? A necrose, né? Isso pode ser alguma intercorrência decorrente da própria paciente ou de qualquer um motivo que tenha acontecido naquele procedimento cirúrgico. A gente não costuma dizer nem que foi erro médico, né? Porque muita gente costuma dizer aconteceu devido a um erro médico. Não é um erro médico. É uma deiscência. É um organismo reagindo contra um procedimento. E Sim. pode acontecer. Porque tanta coisas acontece ali na hora da cirurgia, fios e tudo, manipulação, exatamente. Tudo pode acontecer, né, Lilian? Manipulação, exatamente. E aí, por conta disso, devido a essa perda, a mulher fica sem nada ou com parte. Alguns casos acontecem dela ficar com um resquício de areola. Então, a gente aproveita aquele resquício que tem e faz a micropigmentação em volta, aproveitando aquela cor, introduzindo os nossos pigmentos, já fazendo as misturas de cores e colocando uma nova areola. Reconstruindo uma nova areola. Muito interessante. E a técnica, ela é definitiva? Tem que fazer manutenção? Como que funciona? Não é definitiva. A gente costuma dizer que é uma técnica semidefinitiva.
né? Então, ela tem um prazo de validade, sim. Com o passar dos anos, em torno de 1 ano e 8 meses, 2 anos, depende muito de pele também. A pele mais oleosa tende a clarear mais rápido, então ela pode mudar essa cor, pode clarear muito. Então, a gente Desbota, né? Desbota, exatamente. E aí a gente faz um retoque, né, para realçar novamente essa cor. É igual o retoque da sobrancelha. A gente também faz, né? Da micro da boca. Da micro, da boca. Exatamente. Não é? E aí esse retoque vai dar uma reavivada nessa cor. Não precisa fazer todo aquele processo de marcação inteira, porque a gente já tem aquele desenho pré-definido, né, ele só clareou, e aí a gente precisa só ficar atento às cores utilizadas, porque se já tem uma cor que desbotou, eu preciso me atentar a quais cores eu posso aplicar novamente naquela região, para ela não ter uma coloração diferente da areola que já existe. Sim, não tem desbotar, né? A gente vai dizer. É um trabalho artístico, né, Lília? É artístico. É artístico. Tem é que lindo. tem que ter esse lado, né? E se for parar pra pensar, é uma coisa íntima, Sim. super íntima, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar, não é uma coisa que vai estar visível, mas que traz uma autoestima incrível pra mulher, né? Traz. A mulher, quando ela chega para mim, ela chega de cabeça baixa, ela chega chorando, né? A maioria das mulheres, especialmente no caso de mastectomia. E ela sai com outra visão, né? Ela sai com outro olhar, elas já saem rindo. Elas choram também. De emoção. Mas agora é uma emoção diferente, né? Quando se olham, né? É diferente. E no caso da mulher que fez a cirurgia plástica, eu digo que o impacto talvez seja até um pouco maior. Porque quando ela procura uma cirurgia plástica, ela vai lá em busca de ficar melhorar, mais bonita, né? De ficar mais bonita. É uma estética, né? Sim. Exatamente. E aí, quando acontece essa perda, para elas é um baque, né? Então, eu tento reconstruir, né, com base na areola que ela tem, reconstruir e deixar o mais harmonioso possível. E não é a mesma técnica de tatuagem. Não é a mesma técnica de tatuagem. A técnica de tatuagem ela é mais profunda. A técnica da paramédica ela é mais superficial. A gente atinge a camada mais superficial da pele, a epiderme. Então, por conta disso, tem essa descoloração. Muitas até perguntam assim, mas por que a minha tatuagem não clareou? Porque a técnica de tatuagem é outra, ela é mais profunda. E nós não podemos aplicar essa mesma técnica na areola, porque corre o risco de migração de pigmento, corre o risco desse pigmento mudar de cor. Além do mais, os pigmentos utilizados são diferentes, tem um diferencial em suas composição, composição, né? O CI que nós chamamos, né? Que é a composição de cada pigmento. Então, eles têm um CI diferente dos pigmentos de tatuagem. Então, só fica na epiderme só. Epiderme. Não chega na derme. Não, é mais superficial. É superficial justamente para esse pigmento não migrar e entrar dentro da mama? Exatamente. Porque a mama é um risco muito grande de ter câncer, essas coisas, não é isso? Não seria nem por esse motivo, não. Ele não tem, esses pigmentos, ele não tem esse poder de causar uma alteração tão drástica. Não. Isso é importante. O risco maior é de migração desse pigmento e alteração de cor, de expansão dessa cor, porque ele pode passar além daquela camada que a gente fez a demarcação e expandir e mudar a cor. Ele pode existir essa possibilidade de mudança de cor? Existe. Tudo isso por causa do organismo? O que você acha? Por causa do organismo e também por conta da profundidade da agulha que a gente utiliza. Tá. Se eu coloco ela muito profunda, também tem essa causa. Outra coisa também que pode causar essa migração é o caso de peles muito oleosa, pele muito densa de oleosidade, ela pode soltar muito rápido esse pigmento. Faz algum tratamento, Lília, na mama antes de você fazer isso? Você fala para o paciente usar algum produto antes de deixar bem hidratado, né? Hidratar. O que a gente recomenda é sempre a hidratação, não utilizar nada, hidratar. Então, se ela me chama para agendar um horário com ela, eu tento marcar com pelo menos uns 10, 15 dias de antecedência. E aí, nesse tempo, eu peço para que ela hidrate bem essa pele. Porque se a pele está ressecada, também é um problema. A gente não consegue fazer essa pigmentação. Porque a agulha, quando passa, ela vai tendo barreiras naquele ressecamento. Sim, exatamente. Né? Então, ela precisa estar bem hidratada. Sim. Então, ela estando hidratada, é o essencial. Não tomar banho quente, essas coisas? Isso depois do procedimento, não tomar banho quente, evitar usar o protetor solar, evita por um período, né? E depois também não há necessidade de utilizar. Alguns cremes, ele pode alterar a cor.
Também a gente pede para que não use nenhum tipo de creme muito abrasivo, porque esses cremes abrasivos também podem remover o pigmento. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas sessões? 2 sessões. Alguns casos, em caso de pacientes que passaram pela radioterapia, pode ser que necessite de uma terceira sessão. Mas, no geral, 2 sessões já são suficientes. E nesse caso dessas pessoas de quimioterapia, tem que terminar o tratamento antes de fazer com você. Não é só fazer a cirurgia e aí tá cicatrizado e ir lá fazer. Se ela estiver ainda fazendo quimio, rádio, ela não pode fazer. Não pode fazer. Não é O indicado. tratamento ativo da quimioterapia já é uma contraindicação absoluta. Então, ela não pode fazer. Então, o médico precisa liberar, ela tem que terminar esse tratamento. Terminando esse tratamento, se tiver alguma lesão, alguma alergia, a gente pede para que espere um pouco mais. E aí o médico vai liberar para fazer esse procedimento. Inclusive, a gente até prefere que ele mande por escrito uma cartinha dizendo que ela está apta a realizar o procedimento. Sim. Já teve algum caso de rejeição de pigmento? Assim? É comum ou não? Não é comum ter rejeição. Não. O que é mais comum é o pigmento demorar um pouco mais para aderir, ter mais dificuldade para aderir à pele. Então, talvez a gente precise fazer uma sessão a mais. Mas rejeição não. Rejeição não. Ô, Lília, e a pele branca e de negra é diferente para pigmentação? É diferente. A pele negra, ela tem um risco de hiperpigmentação. Tá. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer. Sim. E assim, a gente pega pacientes com pele negra que tem uma areola muito escura. A areola que ela tem preservada já é bastante escura. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu faço a mistura de cores, para eu não deixar que fique tão escura, porque pode ter uma hiperpigmentação e ficar mais escura que a outra. Então é mais difícil, né? mais Então, difícil, tratar, é mais fazer isso difícil aí. tratar. Entendi. Mas é interessante também. Ô, Lília, a gente está falando de mama, mas existe outras partes do corpo, por exemplo, o umbigo, né? Porque a gente já vê que tem pacientes também que perde o umbigo. Eu já vi. Tem. Que o médico faz uma dermolipectomia e não tem como puxar tanto, ele acaba não fazendo o umbigo do paciente. Você também faz, Lília? O Sim, umbigo? tem também a micropigmentação do umbigo. É a mesma técnica que é mesma utilizada, o mesmo procedimento. Também é feito um jogo de luz e sombra para poder dar um efeito 3D naquele umbigo. Fica perfeito também. Nossa. E você trouxe aí para nós algumas amostras para mostrar para o pessoal, não trouxe? Assim, um antes e um depois. Bora. Bora. Fala pra gente, antes de a gente mostrar o caso, eu vou mostrar aqui, por aqui, né? O caso também que você reconstruiu uma boca, né? Conta pra gente. Isso. Esse caso, um rapaz teve um câncer de boca, né? E ele perdeu uma parte considerável do lábio inferior. E ele passou por todo o tratamento. Depois de tudo pronto, o cirurgião dele me indicou. Ele veio para mim. Primeiro, eu pedi para que ele me mandasse uma fotografia dele. Fiz um desenho de como ficaria a boca dele. Fiz um esboço de todo o tratamento que seria feito. E, a partir daí, quando ele chegou, eu fiz uma análise de todo o lábio e uma mistura de cores para chegar no tom da boca que estava preservado, do lábio preservado. Muito interessante. Esse foi um caso bem interessante. E quantas sessões ele teve? 2 sessões. 2 sessões já respondeu bem. 2 sessões já respondeu bem. Vamos ver, então. Vou mostrar, então, a gente separou aqui, igual ela perguntou da pele negra, né? E vou mostrar primeiro. Aqui, ó. Tem esse caso. Esse caso, uma reconstrução total. Essa paciente, ela perdeu a mama por completo. Então, devido ao câncer de mama, foi feita a reconstrução de mama, colocado o expansor, né? E depois de 6 anos de tratamento, ela foi liberada para fazer a micropigmentação. Depois de 6 anos. Aí ela veio para mim, o médico indicou ela para mim, e eu fiz a reprodução da areola dela com a outra que ela já tinha e o desenho 3D. Não, ficou muito bom. Muito. Ninguém diz que não é, né? Que foi desenhado. Não, você é uma artista. É muito legal. Aqui também. Esse também foi um caso de perda mamária, né, com reconstrução. Você vê que lá em cima tem uma parte do retalho mamário, né? E aí foi feito também a reconstrução mamária. Não, ficou perfeito. Até aquelas fissuras, né? É isso. Como que chama? Aí Essas bolinhas dele. A gente tenta reproduzir os tubérculos. Tubérculos. A gente tenta reproduzir a areola que ela tem, a areola existente. Então, esses tubérculos, se ela tem uns tubérculos na outra areola, eu vou reproduzir nessa areola que eu vou reconstruir.
é muito interessante também. Muito. Cada detalhe, se você nota aqui, ó, pessoal, não vou ficar mostrando muito, vocês podem entrar no perfil dela, depois eu vou colocar certinho, tá? Mas se você nota todo o detalhe, até como se fosse enrugado. Sim. Sim, é feito todo esse jogo, essas ruguinhas, tudo a gente transpõe também da mama que tem, da areola que tem, jogando na outra. Você copia, né? De uma para outra tem que ser copiado. Não é idêntico, porque a gente não tem uma idêntica à outra. É muito diferente um lado nosso do outro. Mas e as areolas é a mesma coisa. Mas chega bem. Chega bem. E assim, quanto tempo? Quanto a sessão? 2 horas. 2 horas de procedimento, dá para fazer a primeira sessão. Aí depois um tempo, a gente faz a outra, depois de 45 dias. Ficou impecável, eu achei. E o que a gente estava comentando do moço, que eu achei muito, olha isso, muito interessante. Ó. Essa é a reconstrução labial, né? Isso. A cor, né? Nossa, ficou muito bom. Ficou bem implantada, bem próxima à cor que ele tem. Ficou. Esse paciente deve ter ficado feliz. Ele ficou muito feliz. Não ficou? É interessante que ele veio junto com a esposa, né? No dia. Né? E assim, depois que terminou tudo, que eu entreguei o espelho para ele, ele chorava junto com ela, os dois choravam juntos, eu chorava também. É aquela emoção de todo mundo. É muito legal. Nossa, a autoestima é tudo para um ser humano, viu? É tudo. E após um câncer, que a pessoa já vem fragilizada, extremamente fragilizada. Sim. Então, quando ela tem esse tratamento, é uma reconstituição de tudo, né? Ela volta àquele início de tudo, quando começou, e volta revendo tudo que já passou e fala, agora sim, finalizou. Né? Continuou, né? E como que funciona? Vamos falar assim, um pouquinho do passo a passo. Ele chega em você, e aí você passa algum produto, dói, não dói? Como que é quando ele chega, né? Porque a gente fica... feito anestesia, essas coisas, não? Ou não, pede para tomar um de pirona antes de vir. 40 minutos eu tomo de pirona. 40 minutos. Não, é assim, é um procedimento, não posso dizer que é totalmente indolor. É um pouco sensível, mas nada tão insuportável, não. Mas, de qualquer forma, a gente utiliza um anestésico tópico, né, que vai diminuir aquela sensibilidade. Eu passo uma vez o anestésico tópico e, a partir daí, faço todo o tratamento quase indolor, quase que zero dor. E após? Se ela sente novamente, eu só aplico pouquinho. Na hora, né? Na hora e tudo bem. E após o tratamento, ela não sente dor. Algumas mulheres reclamam assim, ficou um pouco ardido, sabe? Uhum. Aí eu só falo para ela, não passa nada, até porque não pode mexer naquele curativo nas primeiras 48 horas, né? Então não passa nada por enquanto. Se sentir muita dor, tome um medicamento de dor que você usa habitualmente. Né? Mas a gente não pode prescrever nenhum medicamento, então eu só digo para ela usar o que ela geralmente usa quando tem alguma dor de cabeça, alguma coisa assim. Então você faz um curativo? Sim, é feito um curativo. Esse curativo é feito com um filme transparente. Esse filme, sob o curativo, a gente coloca um cicatrizante. Esse cicatrizante vai ficar por 48 horas e com esse filme transparente. Ela pode até molhar, mas eu deixo o filme bem vedado para que não entre água naquela região. Se entrar água, ela precisa tirar o curativo. Mas algumas mulheres optam até por não molhar aquela região, para não ter risco. Sempre lavando com água e sabão, nada específico. Logo nos primeiros dias, a água e sabão que ela vai lavar é a água que vai correr. Ela não vai poder passar o sabão naquela região e esfregar. Vai ter que preservar. Só o que passa por ali e vai embora. Só o que passa por ali e vai embora. Vamos. E cirurgia plástica, igual você disse, também tem um tempo de recuperação? Para fazer amigo, tem. 6 meses é a indicação. Depois de 6 meses, ela pode fazer. Desde que não tenha tido nenhuma infecção, nenhuma deiscência de pele. Mas se aconteceu alguma infecção ou alguma deiscência de pele, precisa ter 6 meses após a recuperação disso. Aí pode ser feito tranquilamente. Alguns casos que a paciente volta com 6 meses, ela tem uma pele friável, bem fininha. Então, eu faço a primeira sessão, alguns pontos não dá, começa a machucar, então eu não faço, mas aí eu mando ela para casa, ela volta depois de 45 dias e essa pele já volta mais resistente para a segunda sessão. Então, é um diferencial. Sim. E tem alguma contraindicação? Gestantes, lactantes
E pessoas que estiver com tratamento ativo de câncer, né? Fora isso, Não tem. não tem contraindicação. Então mostra pra gente aí as coisas que você usa, conta pra gente um pouco. Então, aqui, lá no procedimento, a gente usa ou a máquina PEN, que é esse equipamento aqui, É essa daqui, ó. essa dali. A máquina PEN, que é esse daqui, desculpa. Essa é a máquina PEN. Essa aqui é uma máquina PEN também, mas tem a função de dermógrafo. E esse que é um dermógrafo. Pode ser utilizado qualquer um desses 3 equipamentos, né? Eu gosto muito da máquina PEN, especialmente essa aqui, que é fininha, né? Essa aqui ela é um pouco mais pesada e ela é um pouco mais robusta, né? É boa também, mas eu prefiro essa aqui que é fininha. Aí tem variedades diversas, né? Tem com fio, sem fio. Essas daqui, por exemplo, elas são com fio. Essa aqui é sem fio, então eu gosto muito dela. Durante o procedimento de reconstrução, eu preciso usar 2. Então, eu gosto de usar essas 2 aqui, uma para fazer o mamilo e uma para fazer a parte mais densa da areola. E utilizo os cartuchos, são cartuchos de tatuagem mesmo, né? São 2 tipos de cartucho que eu utilizo em uma micro. É uma de uma ponta para fazer o mamilo e o de 7 ou de 9 pontas para fazer a parte mais densa da areola, a parte mais aberta da areola. A marcação a gente faz com réguas diversas. Eu gosto muito de usar o arelótomo, né, que é esse equipamento tem aqui. isso, tem nome. Né? Tem o nome. Aí eu tenho ele em tamanhos diferentes, né, porque depende do tamanho da areola que a mulher chega. Para mim, a areola que está preservada, eu faço a medição e replico o tamanho na outra também. Aí nós temos de plástico, descartáveis, temos diversos tipos. Eu gosto desse aqui porque eu utilizo ele é esterilizável, né? Então é fácil de higienizar e é durável, né? Sim. E os pigmentos. Os pigmentos temos marcas diversas. Aí eu gosto de usar bastante. Não posso falar marcas? Pode. Não tem problema. É você que gosta, tem que falar, sim. Eu gosto muito dos pigmentos da Viper e gosto da Eletrink e da Ironworks. A gente já pede um patrocínio. Patrocina ela. Patrocina a Lília. Verdade. E aí, quando você vai usar esses pigmentos, você tem que misturar eles para chegar na tonalidade. Tenho que misturar. Um só é muito difícil você ter a tonalidade da areola com uma única cor. Então, a gente precisa chegar a algumas misturas, fazer algumas misturas. É usado um batoque, que é eu até trouxe mas acabei não pegando. Onde a gente faz as misturas deles e coloco as cores de acordo com o tom que tem. Eu tenho uma tabela de cores, né, que eu chamo de minhas cores primárias, né, e a partir daquela tabela eu aproximo na areola da paciente, a areola existente, e vou chegando no tom da areola dela com a mistura dessas cores. Pode mostrar para as pessoas lá de casa para ver os seus produtozinhos. Meus produtozinhos, amo. Os xodozinhos da Lília. Meus xodozinhos. São os meus pigmentos. Esses pigmentos aqui, eles têm data de validade. Então, a validade deles... Aqui tem pigmentos que têm validade, por exemplo, de 2027. Porém, após aberto, a validade dele é de 6 meses. Engrossa? Na verdade, assim, ele, por conta de abrir muito, né, pode ter o risco de contaminação, pode ter o risco de você estar pegando só o pigmento e estar ficando só o diluente do pigmento dentro desse frasco, e aí não pigmentar mais. Então, a gente descarta. 6 meses é o prazo. Abriu 6 meses, precisa ser descartado, substituído por novos pigmentos. Guardado em ambiente? Ambiente. E em relação às cicatrizes, você também trabalha em cima disso? Trabalho também, com a camuflagem de cicatriz, tanto a cicatriz escura quanto as cicatrizes claras. As cicatrizes claras são mais fáceis de trabalhar, inclusive, né? Que são as cicatrizes brancas, né? Onde fica o pontinho, fica aquele traçado branco. Então, também a gente faz misturas de cores. São cores que a gente usa muito em cicatriz, aí é de acordo com o tom de pele da paciente. Essa aqui também é a laranjinha, que a gente usa muito para, no caso de cicatrizes escurecidas, que a gente chama de neutralização de cicatrizes. Então, é muito interessante. E essas daqui, para a gente chegar em tons de pele mais clara. E a pele mais morena, a gente utiliza os tons de marrons mais escuros. E cesárea? Porque
Sabia que comecei a olhar na internet comentários como as mulheres. Eu nunca imaginei isso, também não tenho filho, né, pra falar aqui. Mas eu nunca imaginei como as mulheres se incomodam com a cesárea. Se incomodam bastante. Eu tenho bastante cliente de cesárea. E é um tracinho, né? É um risquinho. E elas se incomodam. E dá pra fazer e fica muito bom. E também 2 sessões? 2 sessões. 2 sessões já é suficiente. Olha, não. Esse é interessante. Acho que o mais difícil de lidar é com queloide, né? Queloide a gente tem uma dificuldade maior. Né? Porque a queloide ela é um tecido colaginoso muito denso. Exatamente. Então, nem sempre grosso, o pigmento né? penetra. É grosso. Então, o pigmento você tenta, você passa, você machuca. E a queloide não pigmenta. Então, a queloide tem uma dificuldade grande de pigmentação. E eu já vi também na internet, você também faz de dedo? Porque tem as pessoas que têm amputação de dedo e elas fazem, né? Faz o desenho da ponta do dedo. Esse eu não faço. Não faço. Mas tem também quem faz, replica a unha, o dedo com um desenho. Um desenho 3D também. Fica muito bacana. E saindo um pouco dessa parte de paramédica, na parte estética, a labial, ela é muito... Como que eu posso falar? Como que eu falo? Ela é muito variada, né? Porque eu vejo mulheres que fazem e ficam bem, e tem mulheres que desbotam muito. Isso também tem a ver, igual a gente estava falando, sobre cuidados da pele da pessoa em si? Porque é labial, né? Aí por isso que eu fiquei mais na dúvida agora. Na verdade, a labial é o tempo mesmo que faz desbotar. Mas, assim, se você utilizar um pigmento de ótima qualidade, boa qualidade, a tendência é aquela labial durar muito. E mesmo quando ela desbotar, ela tem uma cor bonita, né? Tem um lábio bonito. A labial, nós temos um problema com relação às cores labiais que vêm já. O lábio escuro, ele não pode ser utilizado um pigmento, por exemplo, eu quero um rosa na minha boca. Meu lábio é escuro e eu quero uma cor rosa. Não dá para usar. Eu não posso colocar uma cor rosa diretamente. Então, tem um processo diferenciado para fazer a labial no lábio escuro. Primeiro, eu preciso fazer um tratamento com um tom laranja, para poder neutralizar aquela cor escura e logo depois que tiver tudo neutralizado, utilizar o tom rosa que a cliente quer. Então, isso acontece quando alguém não faz nesse processo correto, aí sim tem esse problema de desbotar e desbotar diferenciado. Ou às vezes até escurecer mais. Essa é a labial. É estético, né? É estético. Muito que a gente trabalha com alguma coisa estética, a gente tem os altos, a gente tem os riscos, né? Tem. Todos os riscos. E queimadura? Você também tem paciente? Tenho pacientes também de queimadura. E queimadura é um tratamento, assim, sensacional para os pacientes. Eu atendo pacientes que vêm por indicação de um cirurgião lá do Hospital São Mateus e eu tenho vários casos de queimadura, inclusive. A queimadura nós temos uma dificuldade maior também para pigmentar, porque aquele tecido ele fica uma espécie de fibrose também, né? Então ele é mais difícil de pigmentar. Mas fica bem, bem bacana. Você vai cobrindo ali aquele lugar. Exatamente. Cobrindo aquela região. Faço a demarcação para não ultrapassar aquele limite da pele da paciente e vou cobrindo e ainda depois eu tenho que camuflar com a pele que está lá. É artístico. Tem que camuflar. E uma coisa que incomoda muitas mulheradas aí, que eu fico de olho também, é estria. Estrias também. Também dá para camuflar? Também dá para camuflar. A estria, a gente faz... Também a mistura de cores, estria já é mais atencioso. A gente tem que ter uma atenção redobrada para fazer, porque a estria é um tecido que está enrugado, né? Sim. Além disso, a pigmentação cria uma expectativa muito grande no cliente que vem para a estria, porque quem procura para fazer estria, ele quer cobrir o resultado mesmo, a qualquer custo. E aí, quando você faz, a gente precisa explicar muito bem que aquele ali a gente vai mudar a cor, mas não vai retirar aquela estria. A estria vai permanecer lá. Sim. Só vamos vai pigmentar. Camuflar ela. Então, aqueles riscos, aquele enrugado que tem na estria, vai permanecer. O que a gente vai fazer é só igualar a cor da estria com a cor da pele daquele paciente, daquela paciente. E o resultado é bom? É bom. Tem os pós e contra, né? Sim. Assim como todos os procedimentos têm seus pós e contra. Mas no caso da estria, a mulher reclama muito que ela fala assim, eu vou para a praia, vou tomar sol, e aí eu fiquei morena e minha estria ficou branca. Ou eu fiquei branca, demais, ou né? eu tô branca e minha estria ficou... muda demais. Eu falo assim, mas
Quando você não tinha, se você tomasse sol, sua estria ficava mais branca ainda, né? Então, tem todo esse questionamento, né, com relação à estria. Mas nada que a gente não deixa tudo muito bem alinhado com o cliente antes, com o paciente, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa alinhar com ele antes, deixar muito bem esclarecido e entender que ele entendeu tudo isso, né? Porque às vezes a perspectiva dele é uma e o resultado a gente sabe que vai ser outro. Não exatamente, é verdade? Exatamente. Ele sempre vem com uma esperança de 100% de Mas todos perfeição. nós somos assim. A gente vai mexer em alguma coisa, a gente imagina o melhor, o mais lindo, não é? A gente tenta deixar o mais lindo possível, né? A perfeição. Tenta deixar o mais perfeito possível. E tem algum caso nesse todo esse tempo que você está atendendo? Quanto tempo você está atendendo? Quanto tempo você trabalha com já deu que 15 anos, talvez? Eu acho que já deu, né? Nossa, a Tatá, o carro-chefe dela tá aí já. Já tá na área, 15 anos. É verdade. E teve um paciente específico que te marcou muito? Ah, teve vários. Mas eu tive uma paciente que, logo no começo, quando eu estava mexendo com a micro, que ela teve um quadro de infecção, foi uma cirurgia plástica, então mexeu muito comigo, porque ela quis fazer muito essa cirurgia, ela tinha uma mama densa, uma mama grande, e ela quis muito fazer essa cirurgia. E ela teve um quadro de infecção no pós-operatório, né? Então foi sofrido para ela, né? Então para ela foi um resgate muito grande. Então hoje nós somos amigas, pra você entender, isso faz muitos anos, né? Então viramos amigas, né? Ela fala que a vida dela teve um novo começo a partir da micropigmentação, que ela sabe, ela sente, sabe que não tem nenhuma ondulação naquela região que foi pigmentada, né? É liso. Não tem protuberância, mas ela olha no espelho e ela vê aquela mama, né? Ela vê aquela areola ressaltando, né? Então, para ela, isso foi um diferencial muito grande. Isso me marcou muito. Sim, você vê, né? Sim. E a gente, no dia a dia, tem muitas outras. A gratidão é incrível dessas pessoas que passam por a gente, sabe? Eles têm uma gratidão muito grande por tudo o que a gente faz por eles, sabe? E para mim também é muito gratificante. É bom encontrar uma área assim que faz com que a gente se sinta que tem como ajudar. Sim. Né? Se sinta importante em ajudar aquela pessoa, né? Exatamente. Eu me sinto muito importante. Exatamente. Muito mesmo, Também, na vida delas. Então a pergunta, como você se sente profissionalmente fazendo importante isso? Na vida delas. Você se sente realizada. Eu me sinto realizada. Eu me sinto assim, a cada trabalho que eu faço, para mim é uma realização. Na minha vida e na vida delas, né? Porque eu devolvo para aquela mulher um sorriso, né? E muitas saem assim. Elas choram, elas riem, elas me mandam mensagem falando como estão, o que mudou na vida dela, o relacionamento melhora. Porque imagina, né, no relacionamento com casamento, né, em casa. Então, o relacionamento melhora, tudo melhora na vida dela. Tem mulheres que falavam assim, eu não colocava nem biquíni. Eu falei, mas não vai mudar para você o biquíni. Ela falou, vai, porque na minha cabeça mudou. Então, é muito bom. Eu imagino. Por isso que eu falei, é uma coisa íntima, que só ela, vamos dizer, né? Ela e o esposo, se for casado, vê, né? Mas como que traz uma segurança, né? Sim. E traz. Muito, né? E em relação à estética, qual o seu mais procura? Boca? Sobrancelha? A sobrancelha ainda é a mais procurada. É o carro-chefe. A sobrancelha não cai nunca. Ô, Lília, você faz em homem sobrancelha? Já teve procura? Já teve. Porque homem também procura, mas é muito pouco. Pouco, né? Muito pouco. Barba também? Barba não. Não? Barba não. Eu já vi na internet. Não, tem, mas tem. Ninguém que faz, mas eu... Tem sim, e é bem legal também. E tem também a capilar, né? A capilar, eu já fiz a capilar também, só que eu acabei parando de fazer a capilar pelo tempo. Ela demanda muito tempo para fazer. Então, eu parei de fazer a capilar e foquei na areolar. Assim, que aí já vai com a mulherada. Com a mulherada. E já que a gente está aqui batendo papo sobre saúde, né? Você também, né? Especialista. Você acha que muitas dessas mulheres que perderam, principalmente por cirurgia plástica, você acha que foi deiscência? A gente está falando que às vezes não é culpa delas, nem do médico, né? Mas talvez uma falta de saber fazer um curativo ou cuidar do pós?
Pode acontecer também. Pode acontecer. Tem N os motivos que pode levar a uma deiscência. Desde o pós até o procedimento em si mesmo, até o organismo dela ter algum tipo de rejeição. O que mais comum acontecer, o organismo rejeitar. Rejeitar, né? É muito comum. E é 100% seguro fazer? 100% seguro. Ninguém teve alergia? Não tem alergia. Às vezes tem uma leve irritação na pele, né, uma coceirinha, sabe? Mas alergia mesmo, não. Descascar? Descasca. Em alguns casos descasca, outros não. Então, o que eu sugiro? Hidrate bem, né? E não tire essas casquinhas que estão se formando, que se eles tirarem essas casquinhas, se elas tirarem essa casquinha, junto vem o pigmento, que está muito recente, né? Naquele processo de cicatrização, é o momento mais cuidadoso que ela tem que ter, para que esse pigmento se mantenha na pele. Com o passar dos dias, esse pigmento dá uma clareada, depois ele retoma, que é a nossa pele reagindo contra o nosso organismo, na verdade, reagindo contra aquele pigmento, né? Sim. Depois ele retoma a pele novamente, fica o que a gente espera. E qual que é o seu, a gente está falando de xodó, qual que é o seu xodó? Qual de todas as que você trabalha, qual que você mais gosta? A areola, Areola. com certeza. A areola é meu xodó, eu amo fazer as areolas, amo. E você está atendendo por onde, assim? Aqui em região de Santo André, tem um lugar específico? Eu atendo aqui em Santo André, no centro de Santo André, em clínicas de estética, né, de odontologia. Aqui no centro. Aqui no centro, aqui logo aqui perto. Aqui perto. Exposição ao sol. Também é recomendado que ela tenha um cuidado com relação à exposição ao sol, pelo menos nos primeiros 45 dias. Tá. Então, não deve se expor ao sol. Não se expor. Não. Passar protetor solar. O nada protetor disso, solar, né? especialmente nesses 45 dias, eu também peço para que não passe, para que não tenha mudança naquela tonalidade da cor que a gente colocou. Todo cuidado é pouco, né? Cuidado é pouco, exatamente. Então, o retoque, a global que a gente estava conversando. Então, o retoque que você faz a primeira sessão, a segunda sessão, e depois de 1 ano, 2 anos aí... Aí ela volta para fazer um retoque. Retoque. Só para dar uma realçada naquela cor. Mas aí seria mais 2 sessões? Não, uma sessão já é suficiente. Já vê uma melhora. Já. Então, isso é permanente, então. É um semi-permanente. É um semi-permanente. Né? Só tem um retoque, mas ela é de grande durabilidade. Dura anos, né? Dura anos. Com 1 ano, 1 ano e 2 anos, talvez. Sim. Depende muito de pele. A pele oleosa tende a clarear mais rápido. Aí ela volta, faça um retoque, aí ela vai ficando mais tempo. E com o passar dos anos, conforme vai fazendo os retoques, aquela tinta, aquele pigmento, ele vai impregnando mais. Tá. Então, vai durando mais. Né? Mas é sempre bom dar uma retocada com o passar do tempo. Você, como profissional, já pegou algum que teve que você refazer? Que algum profissional fez e não ficou legal, como a pessoa esperava? Olha, já peguei uma paciente para eu refazer de outro profissional, mas é complicado. A gente precisa estar muito alinhado com o que... Porque não é todo mundo que gosta de pegar o trabalho de outra pessoa, né? Não é todo mundo que gosta. Eu prefiro que ela volte no profissional que fez, até porque ele precisa dar uma alinhada, né? Sim. Uhum. Não, mas eu achei bem interessante em relação a isso em si, né? Porque a gente nunca imaginaria que alguma coisa que fosse autoestima fosse tanto... Foi uma coisa que não vê, né? Que foi? Não, a gente está trocando informações. A gente é assim. E vamos dizer... Eu não sei se já aconteceu, já ouvi falar que tem médico que coloca a auréola de volta. Tem a reconstrução de areola. Então, o que acontece? Alguns casos, o médico faz a reconstrução a partir da areola que tem também. Quando a mulher tem uma areola, a que está preservada, grande, ele pode retirar parte daquela areola, fazer uma diminuição daquela areola e aquela parte que ele retirou, fazer a reconstrução da nova areola no outro lado. Só que tem muita rejeição. É um tecido novo que está indo ali, é um tecido praticamente sem irrigação, então tem muita rejeição. É isso que eu ia falar agora, não tem muita vascularização ali na região. É muito pouca, então, por conta dessa rejeição, quase não fazem. Outra coisa também que eles optam por fazer é retirar um tecido da região, geralmente da região inguinal,
né, e interno de coxa, e fazer uma reconstrução de uma nova areola ali. Não vai ser a mesma cor da areola que ela tem, mas isso aí complementa com a micropigmentação. Mesmo que ele faça, a micropigmentação, de certa forma, vai precisar... Vem ali daquele... Porque é uma cor diferente, é né? uma cor diferente. Da mama e então, da perna são diferentes essas então, cores. muitos nem fazem. O que eles fazem? Tiram a mama, depois de um tempo, colocam o expansor mamário, colocam a prótese mamária, deixa a mama igual à outra e manda para micropigmentação. Manda para mim. Tá. Aí eu faço a reconstrução. Mas, já pegou casos de fazer as duas? Já peguei casos de fazer nas duas. É mais fácil com relação à cor de pigmento. Porque aí você que vai decidir a cor, né? E o desenho, né? Que aí eu posso jogar, fazer os desenhos. O desenho que eu acho mais bonito, por exemplo. O desenho que vai ficar mais harmonioso com a mama dela. Quando ela já tem, não. Eu tenho que replicar o dela. Então, fica um pouco mais difícil. Porque a auréola tem de vários tamanhos, né? Vários tamanhos, cores. Tem formato. O bico do peito, né? O bico tem o maior, é um maior, menor. Tem várias coisinhas dentro daquela areola, como os tubérculos, né? Que nós falamos agora há pouco. Sim. Tem os risquinhos, né? Aquelas que simulam umas veinhas na areola, sabe? Sim. Então, tudo aquilo a gente tenta replicar da areola que ela já tem. E qual que é a parte, qual que você acha mais difícil? É camuflar, desenhar, sombrear, tem tanta coisa. Desenhar, muita coisa. Desenhar, fazer o 3D é mais difícil. É mais difícil, porque eu tenho que entender como que eu vou fazer aquela areola dar aquele efeito de ressaltado, aquele mamilo, né? Sim. Então, aquilo ali tem que ter uma técnica para fazer. Você tem que fazer um esboço, Lília? Não precisa fazer um esboço. Eu já vou fazendo direto nela, mas eu tenho que entender, eu tenho que saber fazer aquela técnica para não correr o risco de fazer errado. Por exemplo, um erro. Eu sei que eu tenho que dar uma ressaltada naquele mamilo. E eu sei que tem um lado que ele tem que estar ressaltado. Então, existe um padrão de lateralidade para a gente ressaltar aquele mamilo, para eu deixar a luz e a sombra. Se eu inverter aquele padrão, ela fica com o mamilo olhando para baixo. Eu pensei nisso, torto, né? Fica torto. Se eu fizer para um lado, ele fica olhando para o lado. Então, a gente tem que entender da técnica como se aplica. Você põe ela primeiro de pé ou você tem... Para marcação primeiro de pé. Tá. A marcação da paciente é sempre com ela em pé. Então, a gente marca a partir de determinados pontos. Aí eu chego na altura exata, ou mais próximo possível, da mama que ela já tem. E, a partir daí, eu faço o tamanho do mamilo também, que a gente precisa medir. Não é aleatório. Sim. Eu preciso medir no que ela já tem. Bem complexo. É um trabalho de um artista. É uma artista, Lógico literalmente. que é. Literalmente uma artista. E algum mito que as pessoas falam e te incomoda como profissional? Porque todo professor tem um mito, né? O mito que mais a gente escuta é falar assim, vai colocar uma tinta na pele. Né? É mais isso, um risco de ter alguma coisa por conta de uma tinta na pele. O câncer vai voltar, né? Se vai você voltar. colocar uma coisa química naquela região. Não. Isso é que você mais escuta. E elas são totalmente naturais, as tintas? Tem tintas orgânicas e inorgânicas. Uhum. Eu uso as duas. As duas. Aí depende qual é a intenção, mas as orgânicas são melhores. Ou, por exemplo, quando você vê se uma pessoa tem uma pele mais oleosa do que a outra? Não, isso não interfere com Não relação interfere. orgânica e inorgânica, não. Não. Qualquer uma das duas. É muito interessante. E alguma dica, alguma indicação que você tem para dar para os seus pacientes? Do tratamento em geral. A indicação que eu dou é cuidar da pele, hidratar a pele. Hidratar aquela pele é essencial, né? É a maior indicação que eu dou para eles, é de hidratação da pele, cuidado com aquela pele. E preservar, né, o máximo possível, evitar os protetores solares direto naquela região, evitar a exposição solar. É isso. Isso. E as sobrancelhas, você faz todas as técnicas? Eu faço. E eu não entendo nenhuma, só sei que é a fio, a não sei o que lá, sombreada. Eu faço a fio e faço a sombreada. Eu gosto mais de fazer a fio, né? E como que funciona? A fio, literalmente, você desenha lá, mão livre, ou não? Desenho a mão livre. A sobrancelha já tem um jeito diferente. A gente precisa fazer um desenho daquela sobrancelha antes, fazer um
um esboço daquela sobrancelha antes, com base na sobrancelha que a paciente já tem, que é cliente, né? No caso de sobrancelha, a gente utiliza o termo cliente. Mas hoje, Paciente, você sabe que está usando o termo cliente até para os pacientes agora. até para os né? pacientes, é verdade. Verdade. Aí eu faço um esboço daquela sobrancelha e aí, a partir da cor do pigmento que aquela paciente tem, eu faço o desenho, os risquinhos. A gente usa um aparelho chamado T-Body. Não é elétrico, não usa bateria nem nada. Ele é totalmente manual. As cores também, a gente precisa estar muito atenta para não deixar chumbar aquela sobrancelha, não deixar mudar de cor. Porque tem muitos casos que desbota, né? Você acha que é por quê? Por causa da tinta? Cuidado, pele? Tinta, pele, cuidado. Técnica. Mas técnica, especialmente técnica. Porque a gente tem que ter um peso de mão suave. A sobrancelha não pode ser profunda. Se ela é profunda, com o passar do tempo ela esfuma, né? Fica toda densa. Some aqueles fios, né? Fica totalmente densa. E também a pele muito oleosa, tende a expandir muito os fios também. Você falou no começo que é delineado também, né? Hoje em dia as pessoas fazem, para mim isso é da época de 2000, não é? Fazem. Porque faz muito tempo que eu não conheço ninguém que faz assim. Faz o quê? Delineador. Delineador definitivo. É. Até lápis de olho definitivo. Pelo menos quando eu era criança tinha muito, né? Fazem os dois. É. Eles fazem, e hoje eles querem fazer o gatinho, né? O delineado gatinho. Mas fazem bastante. É para já sair pronto. Para sair já. É difícil. Mulheres que fazem delineado sabem que é difícil. É difícil. É difícil. Então, eles já fazem já para ter. E outra, tem muitas que fazem, elas pedem para fazer um fio bem fininho. O que elas fazem depois? Só para se basear naquele fio para poder passar o lápis. Passar o lápis. Para passar por cima. Para passar por cima. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito tempo. Isso me marcou, porque tem pessoas mais antigas, que a gente vai ver, mais antigas, que tem, né? Que aí você sabe que foi lá em 2000 que ela É fez. a famosa maquiagem definitiva, é isso? É a famosa maquiagem definitiva, que no ano 2000 estava no auge, né? Tava. É. Todos eles, sobrancelha, o delineado, os lábios nem tanto, os lábios vieram depois. Mas ainda assim o pessoal fazia bastante. E Mas eu acho que a sobrancelha veio para ajudar, né? Veio muito. Porque tem umas sobrancelhas muito feias, né? Não fica olhando para mim, encarando mim. Você tá falando assim, eu não quero passar sobrancelha, não. Encarando a minha sobrancelha, Lília. Depois eu vou lá para a Lília arrumar. Ai, só você vendo. Eu tava quieta, você viu? Não fiz nada. E ela me julgando, olhou pra mim aí. Não, mas sim, eu também acho que a sobrancelha é um... sobrancelha... Veio pra ajudar. Falando sobre essas partes de autoestima, sobrancelha, os cílios. Eu sou a fã número 1 aqui, ó. E eu acho que a maior clientela para esse tipo de coisa realmente sempre vai ser a mulher, né, Lilian? Sempre a mulher. Né? A mulher não põe dificuldade, a mulher paga. A mulher paga. Vai ficar bom, vai ficar bonito. Quer ficar bom, ela né? paga. Se preocupa com isso, não é? De se cuidar, não é? Se preocupam, exatamente. Isso é um autocuidado, que é importante. Não é? Não é só vaidade, eu acho. Eu acho que é um autocuidado, de você se sentir bem, autoestima elevada, né? Ter uma presença, não é? Eu acho que todo mundo gosta disso. Sim. Nós mulheres, quando a gente está bem vestida, arrumada, bonita, a gente se sente melhor. Vamos. Exatamente. E as pessoas não entendem que muitas vezes a gente se arruma pra gente. Sim. É pra gente que a gente se arruma, né? Então... Pra gente e pras outras mulheres também. Competição, né? Entre mulheres. Eu olho no espelho e falo, às vezes, gostar, nem liga. Alguém vai pensar o que a pessoa vai pensar. Mas eu escuto muito isso, mas tem mesmo, né? Sim, que falam que mulher não se arruma pra homem, se arruma pra outra mulher. Pra outra mulher. Já ouvi falar isso. E fala isso, né? Eu não... Pra você não se sentir rebaixada, né? Pra você não se sentir, né? Inferior. Ninguém quer se sentir inferior, não é? Não, e a mulher, ela tem um autocuidado, assim, fora. Sim. Ó, é pé e mão. Tava conversando com uma paciente outro dia. É pé e mão, é unha, é cabelo. Quem é loura tem que ficar retocando. Tem que fazer progressivo, tem que fazer progressivo. Então, mulher... O importante é ela se sentir com a autoestima lá elevada. Eu também acho que isso aí é o perfil da mulher e não vai mudar. Não vai. E acabou. E eu acho que... como que eu posso falar pra você uma palavra? Eu acho isso incrível. Porque eu acho que o autocuidado, você sabe que a pessoa não digo bem-sucedida, mas eu digo que a pessoa está bem consigo mesmo, com tudo, quando ela está com com certeza. E é preciso isso, né? Para a mulher se sentir bem, até para ela ser bem em casa, no trabalho, se sentir elogiada, né? Sim.
quando é elogiada, ela tem uma estima aumentada, uma autoestima aumentada, né? Então, isso para a mulher é importante. Logo você também que trabalha numa área, né, de reconstrução, que você vem pegando as mulheres que elas estão se reconstruindo novamente, né? Sim. Porque elas se abandonam um pouco para se cuidarem, né? Então, para achar o tratamento, que eu digo, né? Quando se cuidar é para achar a cura e tudo mais. E aí, quando elas realmente voltaram com voltei, tô aqui, aí você vai lá e realmente... Não, e é interessante que quando elas voltam, elas fazem a mama, depois que elas fazem a mama, aí elas querem fazer tudo. A sobrancelha. Ela quer fazer a sobrancelha, aí ela quer fazer o olho, ela quer fazer a boca, ela quer fazer tudo, né? Quer achar coisas para fazer. E eu acho isso interessante. É viver. Significa que a mulher está voltando, exatamente. Ela está voltando a querer viver novamente, né? E recuperar aquele tempo que ela perdeu enquanto estava naquele tratamento. Naquele sofrimento, né? Exatamente. E participar disso deve ser incrível mesmo. É incrível. É muito bom. E voltando sobre a micro de boca, você indicaria fazer hidraglós antes? Sim. A hidraglós é ótimo. Para hidratar, é maravilhoso. Você usa ácido hialurônico ou não? Sim, o ácido hialurônico. É, porque tem outras técnicas também, Sim. né, de injetáveis. Eu uso o hialurônico. Por enquanto, eu não... Tá dando certo. Se tá dando certo... Eu não mexi. Não mexi? Não. E me diga, dá uma dica para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho que você. Estudar. Quem quer precisa se profissionalizar, estudar. Aprender a técnica. Não é simplesmente fazer um curso. O curso a gente faz o curso. Tem muitos cursos oferecidos aí pela internet também. Não é suficiente. Um curso só online não é suficiente para essa área da micropigmentação, especialmente se tratando de areolas. Tá. O que você precisa fazer um curso presencial para você ter contato com a técnica realmente mesmo, a paciente mesmo, e a gente tem, porque a gente quando faz assim, ele já consegue os modelos, né, que vem e a gente faz junto com o professor, claro, para a gente não correr o risco também de errar naquela paciente, não dá, é um procedimento que não dá para ter erro. Não é aceitável errar, especialmente essas mulheres que já vêm fragilizadas, então a gente não pode errar. E treinar, uma coisa que é essencial, você treinar em casa. Se você fizer um curso básico ou um curso presencial e você não colocar em prática esse curso em casa, você não vai fazer. Não adianta. Porque o desenvolver dessa luz e sombra, você só consegue treinando. Eu treino todos os dias praticamente. Eu tenho o meu canto lá na minha casa, que eu já tenho montada a minha bancada, deixo minha máquina, uma das minhas máquinas já preparada, ligada, eu só troco a agulha, vou lá, faço os meus treinos quase que diariamente. Pelo menos uma areola por dia eu faço numa pele artificial. Para poder desenvolver a técnica, né? E quando eu chego na minha cliente, eu não tenho na minha paciente, eu não tenho problema de errar. Já Isso tá. É importante. E aí, às vezes você pega um caso que você acha que é difícil, você já vai lá e dá uma montada lá, né? Já dá uma montada. Então, quando eu faço uma avaliação, eu peço para que elas mandem para mim uma foto pelo WhatsApp. A partir dessa foto, eu já faço um esboço do que eu vou, né, um cronograma de como eu vou trabalhar aquela mama, aquela areola. E aí, quando ela chega para mim, no dia que ela chega, já está mais fácil. Que eu já tenho noção de que cores eu posso usar. Não é exata, porque por foto não dá para fazer exatamente igual. Mas eu já tenho noção de que cores eu preciso pegar para poder fazer as minhas misturas e chegar num tom de pele dela. E qual é o detalhe que ela tem naquela areola? Quais são os detalhes que eu preciso replicar? Então, aquilo ali já fica mais fácil. E eu gosto também de pegar minha pele artificial e tentar fazer aquele desenho daquela areola. O mais próximo possível. Muito interessante. E você acha que é igual a enfermeira? Tem que ter a mão leve? Porque você sabe, né? Quando a enfermeira tem a mão pesadinha, Deus me livre, misericordioso. Eu acho que tudo a gente tem que ter um dom, um jeito também. Você tem que gostar daquilo que você vai fazer. Tem que gostar. Né? Tem que gostar. Muito. Não e assim, a mão tem que ter uma mão mas leve. porque se uma pessoa gosta, mãe, mas ela não tem senso. É o modo de dizer, tá? O senso ali de desenho, ela tá pra treinar, mas tem às vezes pessoas que gostam daquilo e não se encaixam. Não. Entendeu? Exatamente. Então, você acha quantas Lília tem no mundo? Imagina. Acho que não. É assim mesmo. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Então, cada um uma no mão seu leve. quadrado, Exatamente, uma mão leve. Se a pessoa já sabe que ela já tem uma mão pesada, já não combina, então não adianta nem tanto arriscar.
Não, a mão precisa estar leve, a mão precisa estar suave, até porque o procedimento pede isso, que seja uma mão leve. Não podemos pesar. Ô, Lília, deixa eu te perguntar uma coisa. É viável o paciente pagar ou é um custo alto para o paciente encarar? Não, é viável. É viável? Em casos de pacientes, eu atendo pacientes do SUS também. Então. Eu tenho indicações do SUS, tanto aqui de Santo André, quanto de São Bernardo. E também do servidor público de São Paulo. Tá. O que eu faço? Na medida do possível, eu tento saber quem é essa paciente. Como que é essa paciente? Dentro as possibilidades que ela tem, tem também uma cota que não é cobrada, que é feito, né, para esses pacientes mais carentes, né, os pacientes do SUS. Então, não é para quem vai pagar, não é um procedimento também tão absurdo. De absurdo, né? Não é um investimento que vai vir a autoestima. É. Muito grande. Eu vou fazer um comentário, pode ser um pouco polêmico, pode até ser, porque eu vou colocar minha área aqui agora. E eu falo mesmo, quantas pessoas com iPhone 15, 17 na mão e não pagam uma limpeza, que é caro pagar, uma limpeza odontológica. Verdade. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, você tem que colocar na balança em relação a isso. Às vezes, uma coisa que não é cara. Entendeu? Para voltar sua autoestima, para uma coisa recuperar. Exatamente, não é caro. Eu penso, talvez, que, na realidade, no nosso país vai ter todo tipo de pessoas de poder aquisitivo, né, Lília? Exato. Sim. Né? Sim. Vai ter realmente o rico, a classe média, e vai ter o paupérrimo, vai ter mesmo aquela senhora, aquela mocinha bem pobre mesmo que perdeu a mama. Exatamente. Por isso que entra a caridade, né, igual ela falou agora. Não é? As pessoas que têm uma condição acabam pagando para você também conseguir ajudar uma outra pessoa. Outra pessoa, exatamente. Um compensa o outro, né? Não compensa. E eu também penso que o serviço dela chega a ser, vamos dizer um termo, mas não sendo artesanal. Então, coisas que é manual, feito em mão, não tem valor. A pessoa que faz que tem que dar o valor. Não é a pessoa que vai fazer o procedimento, é a pessoa que faz. Então, acho que, assim, um dentista que fica esculpindo dente por dente. A faculdade, o curso, os materiais, o valor dele. Quantas vezes ele treinou de noite toda. Exatamente. Eu acho que é o valor. Você fica treinando numa pele artificial, você se preocupa com aquilo. Aquilo lá tem Isso seu tempo, isso tem aí seu valor. Tem seu valor. Tempo. Você Exatamente. estudou, né, para aquilo. Então, eu enxergo dessa forma. Eu acho que as coisas são precificadas de acordo com o seu valor do profissional. Exatamente. O profissional também tem que dar o valor. Dele mesmo, exatamente. Sim, tem que se valorizar. Tem que se valorizar. E essa é uma área valorizada. Né? É valorizada. Sim, porque É uma pena que é pouco divulgada, né? Sim. Mas valorizada é. É por isso estamos valorizada, aqui né? hoje, Lilian. Estamos aqui hoje Para falando divulgar sobre... mais, para falar E mais. é um assunto que é pouco falado, que as pessoas acham que são tatuadores. Não, que tem tatuador que também faz, também. né? Mas tem uma pessoa específica que só faz. Tem uma pessoa específica, que são os micropigmentadores. Exatamente. São especializados nisso. Só nisso. Só na micropigmentação. Né? Então. Ao contrário do tatuador, ele é especializado em vários tipos de tatuagem. Né? Sim. Não que eles não façam, eles fazem. Faz muito bem também. Fazem, sim, muito são bem, são ótimos. ótimos. Né? Mas tem uma pessoa que faz, que é específico só para isso. E é interessante porque você tem que abraçar esse público que você, desde o começo, desde a primeira mensagem, se você carrega a história do paciente, né? Sim. Eu tenho pacientes que chegam para mim logo que termina as que faz a cirurgia. Aconteceu alguma intercorrência, eles já me chamam. O médico já indica, fala, olha, aconteceu isso, aí fala, olha, mas a gente tem essa possibilidade de recuperação, tal, e passa o meu contato, eles me chamam. Então, esse paciente, ele já vira meu também. Então, eu acompanho ele até a micropigmentação dele. Então, eu estou sempre falando com ele, estou acompanhando o desenrolar da cicatrização, como que está indo, o que ele está usando, o que está fazendo melhor. Converso com o médico dele, o que pode fazer para melhorar. Então, a gente já vai se falando. Quando ele chega para mim, já somos amigos. Já estamos bem conhecidos. Então, isso é muito comum. Você vem trazendo um enredo, né? Exatamente. Isso é legal. Lilian, a gente parece que passou muito rápido o nosso papo. Nossa, foi rápido mesmo, hein? Foi muito bom, foi leve. Acho que as pessoas aí de casa que estão escutando a gente, assistindo a gente, vão gostar muito do assunto. Então, eu vou pedir para todo mundo aí seguir ela lá no Instagram. Eu vou marcar ela lá na nossa página. Então, quem ficar
tiver curiosidade, né? Ou estão precisando fazer, que às vezes não conhece, procuram a Podem Lilian. fazer sem ter medo algum, né, Lilian? É isso aí, pode Vamos fazer sem incentivar as medo. pessoas a se cuidarem, ficarem bonitas, ficarem Sim. com a mama bonita. Não Até é, Lilian? vocês, homens, É. pagam para as esposas de vocês. Até eles mesmos, né? O homem que Exatamente, faz até a cirurgia das mamas também. Eles Também podem. precisa, né? Exatamente. Então, sigam ela lá, né? Vamos marcar. Quero agradecer por você ter participado da nossa nova temporada foi do sempre Pode um Tudo prazer. Saúde. As portas estão abertas aí para você voltar mais vezes, tá bom? Obrigada. Quero agradecer. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo.